você está? Tudo bem? Hoje eu vou responder as perguntas, as dúvidas referentes à lição de número 3. Na lição que estudamos toda semana, e nesse trimestre estamos estudando sobre as alianças na Bíblia. E a lição número 3 foi sobre a aliança que Deus fez com Noé, ou a chamada aliança noética. Até o momento nós estamos percebendo que as diferentes alianças, na verdade, são diferentes desdobramentos do mesmo plano de salvação. Então vamos para as perguntas e espero que as respostas agradem a você, façam bem a você, porque cada coisa que sai da palavra de Deus, ela traz algum benefício à nossa mente e à nossa vida. A Matildes Nunes perguntou, na verdade não só perguntou, mas também fez algumas afirmações. Veja o que ela escreveu. Professor Leandro, antes do dilúvio existia um justo, Noé. E hoje? O mundo está 1000 vezes pior. Se Jesus demorar muito para voltar, aqueles que são fiéis não vão suportar viver neste mundo como está. Eu mesma me sinto tão mal neste mundo que às vezes peço a Deus para me fazer descansar no pó até Jesus voltar. Minha irmã, eu gostaria de lhe dizer algumas coisas. Até vou anotar aqui um texto bíblico que eu lembrei agora. A primeira coisa, lembre-se de 2 Pedro 3,9, que diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então Jesus, ele vai vir no tempo certo. E quando, de acordo com a Bíblia? Mateus 24,14 diz: quando este evangelho do reino for pregado a testemunha a todas as nações, então virá o fim. Então Deus não retarda a sua volta como nós podemos imaginar. Ele está sendo longânimo, esperando que mais pessoas o aceitem como Salvador e não tenham como destino o lago de fogo. Outra coisa que eu queria dizer para você, você está certa em não gostar das coisas ruins do mundo. Mas você precisa aprender a alegrar-se como cristã. Então vou lhe dar 2 textos. O primeiro deles se encontra em 1 João, capítulo 2, versículo 15 e também o 16. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Então realmente você não deve gostar das coisas ruins deste mundo. E por isso, você tem vontade que Jesus volte logo. E você está certa. Agora, mesmo que você não goste das coisas más deste mundo, você tem que aprender a ser feliz em Cristo. Né? Filipenses 4,4 diz assim, ó: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Então, ao mesmo tempo em que a irmã está certa em não amar as coisas ruins do mundo, você tem que aprender a se alegrar em Cristo. E eu vou lhe dar uma dica para você conseguir fazer isso. Pega um caderno e chama esse pequeno caderno de caderno da gratidão. E começa a escrever todos os dias 10 motivos para você agradecer. De início você vai pensar, nossa, isso é muito, isso é um exagero. Mas vai chegar um momento em que você vai acostumar, diríamos, reprogramar a sua mente para olhar o lado bom da vida. Ok? E aí você vai acabar escrevendo 20 motivos para agradecer, 30, 40, 50.
tá? Então essa é uma atividade que psicólogos da linha cognitivo-comportamental, entre outros, nos ensinam e dá certo. Tá? Então tem esse caderno da gratidão, vai ser importante para você. E uma outra coisa, quando você manifesta um certo desejo de morrer, teria-se que fazer uma avaliação médica para ver se a irmã não está com início de depressão. Se a irmã estiver só no início, irmã, é bem mais fácil, né, e bem mais rápido o tratamento. Então eu recomendo uma avaliação, tá? Porque existe a depressão em nível 1, em nível 2 e a nível 3, que é perigosa, né, que leva ao suicídio. Então, faça, irmã, uma avaliação com um bom psicoterapeuta cristão, veja se você está com tais sintomas e, se estiver, busque uma ajuda médica, psiquiátrica, com um bom psicólogo, com um bom psiquiatra também cristão. Não necessariamente cristão, mas que tem um protocolo, tá? Psiquiatra que não trabalha com um protocolo, seja o protocolo da Associação Americana de Psiquiatria ou Europeia, eu não confio, tá, nesse tipo de trabalho. Então tem que seguir um protocolo, tá bom? Vamos então para a pergunta de Ouvindo a Voz de Deus, que é possivelmente um canal no YouTube, né? Boa noite. Por favor, me explique melhor a questão de que Deus olhou para toda a humanidade, ou seja, todo ser vivente era corrupto. Noé estava incluso nessa citação? Por favor, tire essa dúvida que está martelando aqui na minha mente. Veja, de acordo com Gênesis 6, verso 9, Noé não estava na condição dos antediluvianos. Até esse foi um dos motivos, né? Na verdade, ele achou graça diante de Deus, ele não foi salvo pelas obras, tá? Mas Deus o chamou para construir a arca exatamente porque ele era diferente dos seus contemporâneos. Então veja o que diz Gênesis 6:9, ó, que aí vai esclarecer a sua dúvida. Todos estavam corrompidos, menos Noé e provavelmente a sua família, tá? Diz assim: eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Então Noé era um pecador, né? Tanto que depois do dilúvio, depois que ele sai da arca, você vê que ele se embebeda e fica pelado dentro da tenda, né? Ele era um pecador. Mas ele era um homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos. Ele não fazia as coisas horríveis que os seus contemporâneos faziam. Então, Noé não se enquadra no nível de corrupção dos antediluvianos. Ele era corrompido pelo pecado como nós o somos. Mas ele não estava no nível, né, de corrupção dos antediluvianos. É o que diz Gênesis 6, verso 9. Tá bom? Vamos agora para a pergunta do Júlio Santos Souza. Olá, boa tarde, professor Leandro. Gostaria de saber se Deus fez duas alianças com Noé. Estou perguntando isso porque em Gênesis 6,18 fala de uma aliança e também em Gênesis 9 outra. No capítulo 6 dá a entender que se Noé construísse a arca, Deus o salvaria. Em Gênesis 9, uma aliança universal que através, da promessa de não destruir o mundo mais com a água. Deus lhe abençoe, professor. Veja, querido, eu não vejo aqui necessariamente duas alianças, mas eu vejo aqui eventos diferentes que fazem parte da mesma aliança com Noé, que é uma só: salvação. Tá? Então, no capítulo 6, nós vemos um evento que faz parte da aliança de salvação, e em Gênesis 9 vemos outro evento, né, que faz parte da aliança de salvação. Então eu particularmente vejo assim: os dois capítulos mostram dois eventos diferentes que fazem parte da mesma aliança geral de salvação. Tá? Se essa resposta não foi satisfatória a você, me escreva e vamos mergulhar mais ainda no assunto, mas a princípio é desta forma que eu entendo esses dois capítulos, tá bom?
Mirassol Costa também fez uma pergunta muito boa. Como os animais se corromperam? Porque a Bíblia diz, não é? Em Gênesis 6, por exemplo, verso 11, que não apenas os seres humanos, mas todas as criaturas se corromperam no período pré-diluviano. Gênesis 6:11 diz assim: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Verso 12: viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente, percebeu? Os seres humanos, não só os humanos, mas os animais também, todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Como que os animais chegaram a esta corrupção? O início disso nós vemos em Gênesis capítulo 3, verso 17. E eu vou lhe explicar o porquê. Quando Adão e Eva pecaram e Deus dá a sentença a Adão, olha o que ele diz em Gênesis 3,17. E a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. O que Deus está dizendo? Que ao Adão pecar, por ele ser o representante do planeta Terra, ao ele se afastar de Deus, ele acabou afastando toda a criação de Deus. E aí começa um processo de corrupção desde o Éden. E vem vindo. Ok? E como que os animais podem ter se corrompido? De várias formas, né? Além de se tornarem carnívoros, porque eles não eram carnívoros, né? Extremamente violentos. Nós temos indicações bíblicas, né? Em Levítico 18, capítulo 20, que os pagãos já faziam sexo com animais, então é possível que os antediluvianos fizessem a mesma coisa, tá? Então os animais muitos se tornaram totalmente diferentes daquilo que Deus havia criado. Então essa corrupção foi possível por quê? Porque Adão pecou, e ao ele pecar, ele afasta Deus da humanidade e afasta Deus de toda a criação. E aí toda a criação se corrompe, não estando na presença do seu Criador. E obviamente, né, que os seres humanos maus do jeito que eram, tinham prazer na morte de animais, obviamente os animais iam reagindo também diante da maldade dos antediluvianos. Tá bom? Vamos então para a pergunta de Luavaz Martins agora. Então Deus nunca mais vai acabar com terras humanas? Então vamos morrer de doenças e nada mais, né? Não, não é isso que a Bíblia diz. Veja, quando Deus faz uma aliança com Noé, prometendo salvá-lo, não é? E não destruir mais o planeta com água, isso não indica que Deus não vá destruir o planeta de outra forma. Não é? Isso não indica que não vai haver um juízo final. Atos 17:31 diz que Deus estabeleceu um dia em que há de julgar vivos e mortos. Então vai haver um juízo final. A aliança de Deus, aqui ó, o que diz aqui ó? Gênesis 9:11. Estabeleço a minha aliança convosco, não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Então esta foi a promessa. Mas isso não significa que Deus, no juízo, não vá destruir a terra de outra maneira. E é o que eu vou lhe mostrar agora, em 2 Pedro, capítulo 3. Então Deus não vai permitir que a humanidade se autodegenere. Ele vai salvar os justos antes que isso aconteça. E no processo de salvar os justos, ele vai destruir a terra para depois refazê-la após o milênio. Então lembre-se, o que Deus prometeu a Noé foi não destruir a terra com dilúvio. Ele não prometeu que não destruiria a terra num outro momento se julgasse necessário.
Tá? E nós encontramos isso em 2 Pedro capítulo 3, verso 7, que diz claramente o seguinte, ó: ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. E se você ler o contexto, ele está aqui argumentando que assim como os antediluvianos duvidavam que cairia água do céu um dia, nos últimos dias os ímpios também duvidariam que cairia fogo. E assim como caiu água e pegou eles de surpresa, aqueles que não se arrependerem e não abandonarem as suas impiedades também serão pegos de surpresa pelo fogo da glória de Deus que cairá dos céus. Então leia 2 Pedro 3,7, especialmente dos versos 1 ao 7. Não, dos versos 1 ao 10. Este vai ser o seu exercício. E aí você resolve de vez a sua pergunta, tá bom? E a última pergunta que eu vou responder é a do Eudes Cardoso. Uma pergunta que eu também achei muito interessante. Por que Deus escolheu Israel e não outras nações? Em um momento da lição, no trimestre, nós vamos estudar sobre a aliança que Deus fez com Israel. Por que Deus escolheu Israel e não as outras nações? A resposta é a seguinte: porque no grau de corrupção em que as nações pagãs se encontravam, seria inútil e perda de tempo Deus dar a eles as suas leis de amor e pedir que esses povos pagãos ensinassem outros povos. Esses povos pagãos amaldiçoavam a terra com a presença deles. Então, dar a lei de Deus para eles ensinarem aos outros é a mesma coisa que você dar o código penal para grandes criminosos ensinarem outros criminosos a não fazerem mais o mal. Não tem lógica. É perda de tempo. Tá? Então Deus tinha que escolher o povo que estivesse mais aberto, mais suscetível a receber a sua lei, para transmitir aos outros povos. Isso é importante, essa informação, porque Deus não chamou Israel só para salvar o israelita. Deus chamou Israel porque se encontravam numa condição muito menos corrompida do que os pagãos. Depois eles se corromperam também, alguns deles com o tempo, muitos deles, mas no início o grau de corrupção dos pagãos era muito grande para eles receberem uma lei que eles iriam odiar. Então Deus chama um povo apto para receber essas leis. E você quer ver uma coisa? Como seria inútil Deus chamar algum outro povo pagão? Olha o que eles faziam. Em Levítico 18, verso 7, diz que os povos pagãos faziam sexo com o pai e a mãe deles. Tá? Levítico 18, verso 10, havia sexo entre avós e netos. Levítico 18, 12, havia sexo entre tios e sobrinhos. Levítico 18, 15, havia relações sexuais entre sogros e noras. Levítico 18, 21, os pagãos sacrificavam crianças, os próprios filhos, às divindades pagãs. Levítico 18, 23, eles faziam sexo com os próprios animais, tanto homem quanto mulher. Então, a que conclusão nós chegamos? Só podemos chegar à conclusão de Levítico 18, 24 e 25, que é a seguinte: com nenhuma dessas coisas os contaminareis, porque com todas estas coisas se contaminaram as nações que eu lanço de diante de vós. E a terra se contaminou, e eu visitei nela a sua iniquidade, e ela vomitou os seus moradores. Porém, vós guardareis os meus estatutos e os meus juízos, e nenhuma dessas abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque todas essas abominações fizeram os homens desta terra, que nela estavam antes de vós, e a terra se contaminou. Então, como que Deus iria, querido, chamar um povo desses, ou qualquer povo desses povos aí, pagãos? Não tinha como, né? Não tinha como.
Já os israelitas, eles poderiam receber a lei, em especial o evangelho ensinado em símbolos, e estavam mais aptos para transmitir isso aos pagãos. Tanto que vários pagãos se converteram, né? E nós vemos esse propósito missiológico do chamado de Israel. Há vários textos, tá? Mas eu vou ler para você um, que é o que eu me recordo agora, que é Zacarias 8, 20 a 23. Tá? Para você ver que Deus não foi exclusivista. Ele só chamou quem realmente estava habilitado para a função, né? Para ensinar outros. Então Zacarias 8, 20 a 23 diz o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda sucederá que virão povos e habitantes de muitas cidades, e os habitantes de uma cidade irão a outra dizendo: vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar ao Senhor dos Exércitos. Eu também irei. Virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém ao Senhor dos Exércitos e suplicar o favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações. Pegarão sim na orla da veste de um judeu e lhe dirão: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Então aqui está o propósito missiológico pelo qual Deus chamou Israel, o mesmo propósito que ele tem para com a igreja hoje. Espero que suas perguntas tenham sido respondidas à luz da Bíblia e a contento. Obviamente nós não conseguimos responder todas, mas nós procuramos selecionar algumas das principais. E logo você terá acesso à lição da próxima semana, e quando surgirem dúvidas, estarei respondendo as dúvidas da lição de número 4, tá bom? Um abraço carinhoso, que Deus te guarde e até um próximo estudo.